São 7h04 e a gente já está começando essa edição do Bom Dia Produtor, levando você até Brasília. Vamos até a nossa capital federal para saber quais são os destaques nesse início de semana. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Vocês gostam de economia do campo? Vamos embora. Um estudo publicado pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária revelou que o PIB agrícola teve alta de 0,1% em março. Entretanto, nos 3 primeiros meses de 2019, a queda foi de 0,11%. Houve elevações nos insumos e na agroindústria. Portanto, o que conclui o estudo da CNA é que os custos de produção continuam emperrando a rentabilidade no campo. E até o dia 6 de julho, técnicos da Conab, Companhia Nacional do Abastecimento, vão dar cursos a agricultores em 16 cidades do interior paulista. Eles vão prepará-los para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Seguimos essa semana acompanhando as discussões do projeto de lei que o Palácio do Planalto deve reformar ali depois de a medida provisória 886 ser rejeitada pelo STF para melhorar o projeto que concede porte e posse de armas. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, agora nós vamos voltar a Brasília porque na sexta-feira a União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999. O Ministério da Agricultura, em uma rede social, comemorou a decisão e chamou a assinatura do acordo de movimento histórico. Veja na reportagem de Saulo Lopes. A espera durou 20 anos. O anúncio oficial do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, a ser fechado no Parlamento Europeu em Bruxelas, capital da Bélgica, vai criar um mercado consumidor de 750 milhões de pessoas. São os 28 países da União Europeia, mais Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O PIB dessas nações juntos chega a 17 trilhões de dólares. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, já estavam na Europa nos últimos dias, quando as negociações se intensificaram. Os países sul-americanos exportam para a União Europeia principalmente produtos agrícolas. Já os europeus mandam para cá produtos industriais, farmacêuticos, veículos e autopeças. O acordo fechou, mas não sem um pouco de tensão. É que ontem o presidente francês Emmanuel Macron chegou a dizer que não assinaria o acordo comercial porque o Brasil se recusava a permanecer no Acordo de Paris, no Acordo Climático de Paris. Hoje, Bolsonaro, em Osaka, desfez essa tensão. Em reunião com Macron, ele disse que o Brasil vai sim permanecer no Acordo Climático de Paris, o que viabilizou o Mercosul. De Brasília, Saulo Lopes. E comercializado para agricultores desde 1974, o glifosato é hoje o herbicida mais comum do mundo. Mas a discussão científica sobre sua segurança ainda não chegou a uma conclusão clara. Para os agricultores e entidades ligadas ao agronegócio, uma coisa é certa: não é possível produzir alimentos sem o uso desse herbicida. No Rio Grande do Sul, a repórter Annelise Nicolodi conversou sobre o assunto com o representante da Associação de Produtores de Soja. O uso do glifosato na produção de alimentos em todo o mundo tem gerado grandes discussões e levantado muitas polêmicas em diversos setores da sociedade. Sobre esse assunto, eu converso agora com o José Domingos Teixeira, ele que é da AproSoja. Zé, tem como produzir alimentos sem usar o glifosato? Vamos olhar o histórico dessa molécula a nível mundial e vamos falar primeiro da grande contribuição que ela deu até agora. E aí nós vamos fazer um paralelo rapidinho sobre essa possível ação de quem quer que seja. Quando descoberta em 1974, ela chega no território brasileiro principalmente com uma primeira participação no auxiliado à grande tecnologia do plantio direto, que era diminuir a gradagem, a aragem e principalmente o nosso grande vilão, erosão. O glifosato chega com amplo espectro de ação, principalmente sobre plantas daninhas, perenes, dicotiledôneas e também gramíneas, e faz com que a gente consolide, ele seja o nosso guardião do plantio direto associado com o conhecimento do produtor. Depois disso a gente evolui e chega na década de 90, final da década de 90, graças ao auxílio dessa molécula na biotecnologia. E essa biotecnologia nos dá o direito do desperdício.
E quando esse desperdício acontece, é porque a biotecnologia contribui de maneira sustentável na produção de alimentos mundial, e aí o glifosato passa a ser, então, uma molécula amplamente utilizada na biotecnologia. Passa-se a década de 90 e nós chegamos no ano de 2016. Então nós andamos praticamente 45 anos desde o seu lançamento, e aí começam as grandes discussões, principalmente na saúde humana desse produto, e por consequência a gente tem o nosso grande inimigo da saúde humana, que é o câncer, aliado em algumas fontes de pesquisa linkados ao uso excessivo de glifosato, e esquecemos que o glifosato ajudou a matar a fome de muita gente. Dito isso, Nelise, como engenheiro agrônomo e com responsabilidade no que a gente diz, é muito difícil nós encontrar hoje parâmetros sustentáveis aonde a gente vá criminalizar a molécula do glifosato. Por exemplo, nós podemos criminalizar qualquer ação humana, quer seja de trânsito, quer seja de estresse, quer seja de depressão, quer seja de dependência química ou alcoólica, um malefício maior para a humanidade do que o glifosato. Então, é insustentável nós tirarmos essa ferramenta dos nossos manejos, e dentro da ciência agronômica nós estamos trabalhando muito efetivos para manter essa ferramenta importante de produção, porque isso impacta não só nós produtores, mas principalmente na refeição que você vai fazer amanhã de manhã. Então, nós temos subsídios da ciência, subsídios do campo e principalmente do meio ambiente, onde a molécula do glifosato ela não deve ser proibida, tampouco trocada por alguma outra. Se nós formos para um leque de opções, a gente pergunta: a sociedade entende que nós devemos usar mais 2,4-D ou gramoxone? Ou ainda temos a opção da fome, e essa fome ela não é legal para ninguém. Pois é, Zé, a gente teve alguns episódios, né, da questão aí do glifosato ter contaminado outras culturas, né, como por exemplo a uva, a maçã. Vocês, as entidades, têm acompanhado de perto, têm feito alguma movimentação em relação a isso? Evidentemente que todas as culturas são importantes, não é só as grandes culturas de larga escala que são importantes. Nós entendemos que realmente existe aí uma reeducação do setor para as tecnologias de aplicações. E dentro das tecnologias de aplicações, sim, entra a engenharia da agronomia, entra a parte técnica e entra uma questão de obediência. Ninguém sabe tudo na vida, ninguém sabe tudo na agricultura, mas é fundamental que o produtor se aproxime do seu engenheiro agrônomo, se aproxime das entidades e se aproxime principalmente da informação e mude para a gente não ficar apenas como vilão. A nossa entidade, todas as entidades estão acompanhando de perto aqueles movimentos que realmente tem como dar um parecer e uma relevância, que não sejam movimentos ideológicos, que não sejam o não por não, que não sejam o do prejuízo, mas que sejam do bem comum. Porque antes de ser produtor e engenheiro agrônomo, eu também sou consumidor e tenho descendentes disso dentro da minha própria casa, assim como todos vocês que estão nos acompanhando. Então a nossa responsabilidade não é com a molécula do glifosato, a nossa responsabilidade é com a sustentabilidade de um setor que envolve muita ciência, que é o caso da agricultura. Tá certo, Zé. Muito obrigada pelas suas informações. Está então a opinião da AproSoja sobre o uso do glifosato. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. São 7h35, já estou de volta e pelo menos 10 produtores de ovinos de diversos municípios de Mato Grosso do Sul já participam do programa Pro Ovinos da ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar MS. As estratégias são focadas em diagnósticos da realidade de cada criador e assim é possível definir um plano de trabalho específico para cada propriedade. Quem nos conta mais dessa história é a repórter Rosa Cabral. Daí prende elas e tal, no final da tarde põe comida dele, ele já abre a porteira, bora trabalhar, ele pula lá. E ele anda o dia inteiro aqui, ele vai lá em cima ver onde é que elas estão. Essa conversa do seu Osvaldo é sobre o foguete, cão de guarda da raça maremano abruzzese, de origem italiana. É um animal discreto e protetor. Adjetivos que cabem bem ao cuidador de ovelhas. Predadores que fiquem espertos. Ele está sempre em alerta.
O criatório é na região de Sidrolândia, estado de Mato Grosso do Sul. São 40 hectares de terra. Os animais se alimentam no período das águas com braquiária. Já na seca é servida a silagem, estocada em sacos. Na dieta entra o capim napié, banquete dos cordeiros, e a cana hidrolisada é fornecida às matrizes. O esterco recolhido do mangueiro uma vez na semana vira adubo orgânico e vai para a capineira. O pontapé inicial com a raça Dorper foi há 9 anos. O plantel é composto com pouco mais de 280 animais. Desse total, 130 são fêmeas. Eu gosto muito desse cordeirinho. Tem comprimento, rendimento de carcaça. Comprimento que isso vai dar um rendimento de carcaça excelente. Carcaça moderna. Olha aquele pretinho. O criador teve o apoio da assistência técnica do projeto Pro Ovinos, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui o Senar MS. O negócio tomou rumo profissional com o gerenciamento da turma. A produção de números para a tomada de decisão. Isso foi o marco do Senar, é a produção desses números zootécnicos para a tomada de decisão na melhoria do rebanho. É fácil de entender o que o Sr. Oswaldo está falando quando vemos a planilha com o diagnóstico do passo a passo da produção. Custódio Carvalho, técnico de campo do programa, dá um parecer para a gente dos últimos 12 meses, período de atendimento por aqui. Nós conseguimos pegar o capital que era implantado aqui dentro da propriedade, usar ele de uma forma mais eficiente, usar a área de uma forma mais eficiente também, tanto que hoje ele já pensa em aumentar o rebanho e com isso conseguimos melhorar a saúde financeira da propriedade, tanto a curto, médio e longo prazo, dando uma maior sustentabilidade ao negócio dele. Por exemplo, com relação à suplementação desses animais, o que vocês prepararam aí de banquete para eles atenderem a genética e a indústria? Primeiramente, nós focamos o capital. Uma suplementação que era oferecida para animais que não havia necessidade, nós direcionamos essa suplementação para os lotes de maior produção, com isso conseguimos aumentar o giro dele. Então hoje basicamente as ovelhas ficam a campo, recebendo um sal mineral apropriado para os ovinos, e quando elas entram em fases produtivas, que agora é a época de parto, nós entramos com sal proteico nela, que é um sal que tem uma quantidade de proteína maior para suprir a demanda que ela tem nessa época, e estamos começando a usar uma coisa que a gente chama de manejo de mamada nos cordeiros, que é onde as ovelhas vão para o pasto e esses cordeiros ficam retidos recebendo uma alimentação própria para a categoria, que ela é uma alimentação de baixo custo devido ao baixo consumo dele e de grande conversão, porque eles são na fase de vida que eles mais convertem alimento em carne. Então a gente vai explorar essa fase da vida deles para que a gente possa chegar com o peso de abate deles mais cedo, né? Dando um produto de melhor qualidade para o mercado e reduzindo os custos de produção da propriedade. Entra, por exemplo, dentro desse cronograma de vocês a genética? Sim, a gente explora a genética não a genética racial, mas a genética produtiva. Nós não procuramos enquadrar a fazenda para a demanda da ovelha. A gente enquadra a ovelha que atende a demanda da propriedade. Então nós achamos dentro da propriedade as ovelhas que respondem melhor ao manejo, que elas se adaptam melhor ao sistema de produção e com o mesmo que as outras recebem, as ovelhas que mais produzem carne com isso. E aí, identificando esses animais, nós começamos a fazer um trabalho de seleção deles e focando no aumento da produtividade do rebanho. O criador investe em boas matrizes e reprodutores. Esse aí é o Capataz, PO, puro de origem, veio do estado de São Paulo. É o principal reprodutor do criatório. Aos 2 anos, já tem no calendário de produção 80 filhos. E a partir do primeiro reprodutor Dorper, a balança falou mais alto. E como é peso, e aí a minha opção pelo Dorper, pela rusticidade, docilidade, as fêmeas são excelentes matrizes, boas de leite. O mercado hoje, o mercado de Campo Grande, o mercado de São Paulo, que é um referencial para nós, é cordeiro dente de leite de 38 a 42 quilos. Os nossos nós conseguimos produzir nessa condição aos 6 meses de vida. Tem mercado? Precisaríamos produzir mais, Rosa. Vamos pegar a deixa do criador e falar do volume de produção no estado. Ocupando o 8º lugar no ranking brasileiro,
Mato Grosso do Sul tem hoje, na estatística do IBGE, um rebanho próximo a 500 mil cabeças de ovinos. O estado pode alavancar os números pelos próximos anos. É que o programa Pró-Ovinos está entrando também na agricultura familiar e incentivando a produção profissional. Esses produtores passam por capacitações a cada 60 dias, 30 dias, para poder ele aprender a gerir o seu negócio, né, e ver a propriedade como um negócio. A assistência técnica hoje para eles não é apenas só a parte técnica, mas também a gerencial. Então nós estamos passando pela fase de mostrar para eles os números, né, para eles entenderem que aquilo não é apenas um hobby, e sim um negócio. Eles precisam ter esse reconhecimento de ser o gestor do seu próprio negócio. Sim, nós buscamos isso, uma vez que a assistência técnica tem um período de duração. Então, o nosso objetivo é fazer o produtor tomar as rédeas do seu negócio e conseguir tocar isso após a assistência técnica. E no fechamento da reportagem, deixamos vocês com algumas das cenas da nossa visita. Bom, eu me encantei um bocadinho por aqui. É muito bom isso!